Era dezembro de 2018. Já fazia um ano que Richard e Laura Irvanciti não viam a filha Jamie. A Jamie era casada com Shelby Neely e juntos levavam uma vida de constantes mudanças. Eles já haviam morado em Ohio, depois no Texas, mas naquele dezembro, Shelby ligou para o seu sogro Richard, trazendo uma notícia animadora. Ele disse que eles estavam voltando para a Flórida e que iriam morar a poucos quilômetros de distância. A novidade deixou Richard e Laura radiantes. Depois de quase um ano, eles poderiam finalmente rever a filha e também matar a saudade dos netos. Jamie Vanciti, de 21 anos, estava em tratamento para sua saúde mental. Ela havia sido diagnosticada com um transtorno bipolar em 2015, mas esse não era o único desafio que ela enfrentava. Ao longo dos anos, foram registrados diversos chamados da polícia na casa do casal. Em uma dessas ocorrências, um policial anotou em seu relatório que Jamie havia confessado sofrer agressões físicas de Shelby durante um ano. A Jamie tinha um irmão chamado Nick Vanciti. Nick trabalhava em um Burger King e foi justamente lá que ele conheceu Shelby Neely. Pouco tempo depois, Nick apresentou Shelby à sua irmã Jamie. O relacionamento entre Jamie e Shelby começou rapidamente e não demorou muito para que os dois se casassem. Da união nasceram 2 filhos, Bella e Oliver. A última vez que alguém viu Jamie foi em uma chamada de vídeo no início de janeiro de 2018, quando ela ligou para sua irmã pelo FaceTime. Depois disso, era um silêncio total. Ao longo de todo aquele ano, ninguém mais falou com ela pessoalmente, nem por chamadas de vídeo ou telefone. O único contato que restava eram mensagens enviadas pelo Facebook. Esse caso só chamou a atenção de todos no dia 1º de janeiro de 2019. Alguns vizinhos começaram a estranhar a ausência de Richard e Laura e decidiram acionar a polícia para uma verificação de bem-estar. Um dos vizinhos contou aos policiais que o casal estava radiante, porque na semana do Natal teria a chance de rever a filha e os netos. Mas depois daquela data festiva, Richard e Laura nunca mais foram vistos. Quando o policial responsável pela ocorrência chegou à residência, a cena que encontrou foi perturbadora. A casa estava completamente revirada. Produtos químicos espalhados por todos os cômodos, cordas, fitas, uma verdadeira bagunça, como se alguém tivesse tentado encobrir algo terrível. E então, a descoberta mais chocante. Dentro da casa estavam os corpos de Richard, de sua esposa Laura e do filho deles, Nick. Todos haviam sido assassinados de forma brutal. A residência também parecia ter sido saqueada. Na cozinha, os policiais localizaram um recibo, o comprovante da compra daqueles mesmos produtos químicos que estavam espalhados pela casa. Os investigadores também encontraram várias latas vazias de energéticos e caixas de pizza. Esses detalhes indicavam que o autor dos crimes não apenas esteve ali, mas permaneceu na residência por alguns dias. Ao analisarem a cena do crime, um detalhe chamou a atenção dos policiais. O carro de Jamie Shelby estava estacionado em frente à casa, porém, o veículo da Laura havia desaparecido. Com isso, os investigadores tinham 2 linhas de trabalho. A primeira, rastrear o endereço do recibo encontrado na cozinha, na esperança de localizar câmeras de segurança que mostrassem quem comprou aqueles produtos químicos. E a segunda, tentar localizar o carro de Laura, que poderia ser a chave para solucionar o caso. Com o recibo em mãos, os policiais seguiram até a loja Home Depot para verificar as câmeras de vigilância. Nas imagens, Shelby Neely aparecia exatamente no horário registrado na nota. Ele empurrava um carrinho de compras e dentro dele estavam seus próprios filhos. Shelby comprava todos os itens que mais tarde seriam encontrados na cena do crime. As autoridades também conseguiram rastrear o carro de Laura. O veículo seguia em direção a Ohio e quem estava ao volante era Shelby Neely. 2 dias depois, em 3 de janeiro de 2018, Shelby Neely foi detido pela polícia de Ohio. Ele ainda estava em posse do carro de sua sogra, Laura Vanciti. No momento da prisão, seus 2 filhos estavam no veículo
e foram imediatamente entregues ao conselho tutelar. Shelby então foi levado de volta à Flórida para ser interrogado. Ele era um homem extremamente pequeno, o que fez os policiais se questionarem: seria ele realmente capaz de cometer um triplo homicídio? E naquele momento, ninguém ainda sabia o paradeiro de Jamie. Quando foi interrogado, Shelby não demorou a confessar. Assumiu ser o responsável pelo triplo homicídio e fez uma revelação ainda mais chocante. Ele também havia assassinado sua esposa, Jamie Vancich, e enterrado seu corpo no quintal da casa do casal em Port Richard, na Flórida. Where is she now? I buried her and left that kid. She's in the backyard of that home. Get this buried. Durante o depoimento, Shelby contou sobre sua infância difícil e afirmou que a morte de Jamie teria sido resultado de um acesso de raiva. Segundo ele, Jamie agredia as crianças e, em determinado dia, teria pegado uma faca e avançado contra elas. Shelby disse que precisou intervir e a situação terminou da pior forma possível. Ele acabou a estrangulando. Esse crime teria acontecido em janeiro de 2018, poucos dias depois de Jamie ter falado com a sua irmã por uma chamada de vídeo. Shelby também revelou outro detalhe perturbador. Durante todo aquele tempo, era ele quem se passava por Jamie ao falar com a família. I knew her so well. I knew how to act like her. It was weird, man. You know, they never talked to her over the phone or anything. I would just act like her. I was on text message and everything. You know, sometimes I act angry at the parents and all this stuff, but I would just feel bad. So I would send them pictures and everything of the kids because they were persistent. Segundo Shelby, a família queria ver Jamie, ouvir a voz dela, e por um tempo, ele conseguiu enganá-los com mensagens e fotos. Mas à medida que os meses passavam, a pressão da família só aumentava. Foi então que Shelby decidiu que teria que matá-los também. Shelby começou a temer que seus sogros poderiam ligar para a polícia, reportando o desaparecimento da Jamie. Com medo de ser preso, ele resolveu que seria mais fácil eliminar aquelas pessoas que poderiam fazer isso. Em seguida, ele relatou toda a dinâmica à polícia. Disse que em um determinado dia chegou à casa dos sogros acompanhado dos filhos. Richard e Laura ficaram emocionados ao rever as crianças, mas logo perguntaram sobre Jamie. Shelby explicou que ela havia conseguido um novo emprego e, por isso, não pôde viajar com eles. Ele e as crianças passaram alguns dias morando na residência. Enquanto as crianças se divertiam com os avós, Shelby apenas esperava o momento de agir. Certo dia, quando Nick saiu para trabalhar e Laura foi ao supermercado fazer compras, Shelby percebeu que tinha a oportunidade perfeita. Shelby esperou Richard virar de costas e então o atacou brutalmente, golpeando-o com um martelo até a morte. Pouco depois, Laura retornou das compras. Assim que entrou na residência, também foi surpreendida e atacada da mesma forma. Shelby aguardou um momento em que Nick voltasse do trabalho e repetiu com ele o mesmo destino cruel que havia dado a Richard e Laura. Shelby até tentou cavar uma cova no quintal da residência, mas logo percebeu que não teria força suficiente para carregar os corpos sozinho. A grande reflexão que esse caso traz é sobre a importância de realmente conhecermos as pessoas que nos cercam. Shelby entrou para a família através de Nick, que o apresentou à irmã, e anos depois acabou sendo uma de suas vítimas. Em 2023, 5 anos após os assassinatos, Shelby Neely se declarou culpado de todas as acusações. Ele foi condenado à pena de morte. Se você assistiu até aqui, o nosso muito obrigado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like e se inscreva no canal. Até a próxima.
Like, I know I come across as the evil one, and quite honestly, I am. You know, I'm a monster for the shit I did. But unfortunately, there's a reason for the shit that I did. For some reason, Shelby thought it would be a great idea as well, is that if he trashed their house, just destroyed it, wrecked the gaff, and then did a runner, and nobody would suspect anything if he just destroyed the house. Why he thought this, I have no idea, but you know, crazy is as crazy does. Over the following year, Shelby moved from Florida to Ohio, where he stayed for a couple of months, dragging his 2 extremely young children around with him, before finally landing at his grandmother's place in Texas. He even landed a good job in the oil fields. Of course, Shelby had kept a hold of the phone that the couple had shared, and had been impersonating his deceased wife the entire time. He claimed that he found this easy because he knew her so well. He'd even resorted to sending photographs of the kids as though Jamie had taken them. Shelby's in-laws' patience with his excuses for, not seeing Jamie, that was going to run out sooner or later, and Shelby knew it. What was your first thought of, I need to kill them? Oh, like, it was definitely on my way there. While you're driving there, you're thinking to myself, I need to kill them. Yeah, like if I'm going to survive and raise these kids and not get caught. I was afraid I was going to get caught. You know, it was coming up on a year that she was dead and everything.